Aplaudi com as mãos todos os povos. Cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. É no nome do Senhor Jesus que damos início ao nosso primeiro culto online nas dependências da nossa nova sede. Senhor, nós dedicamos a Ti esse novo ambiente. Que tudo o que fizermos aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Transforma vidas, muda histórias, dê direção. Que a mensagem do Evangelho seja o foco deste culto e de todos os outros que fizermos aqui. Aceita nosso culto, nossa adoração. Aceita nossa oferta de gratidão. Amém. Entramos neste lugar, trazendo oferta de gratidão. Obrigado por esse tempo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio dessa reunião a Ti. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple Sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus. Qual é a minha história? Qual é a sua história? Qual é a nossa história? E hoje nós vamos entender um pouco da nossa história. E para entender essa história, quem vai falar é o tempo.
Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei. Assim diz o Senhor, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E essa nossa nova história ainda não acabou. Ela ainda não está finalizada. Eu e você estamos construindo a mesma. A família Boa Semente está construindo essa história. Seu término, Deus proverá. A nossa saudação a todos que estão nos vendo e assistindo na paz do Senhor Jesus Cristo. Que vídeo. Que lindo. Que emoção. Quantas imagens inusitadas e memoráveis. Fica aqui a nossa gratidão a Deus pela vida de todos aqueles que aceitaram o nosso convite para participar desse vídeo.
Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em abundância. Todos foram sensacionais. Essas imagens captadas do alto ficaram fantásticas. Parabéns aos corajosos. E também a nossa gratidão especial ao diácono Nilson, pelas ideias mirabolantes. A minha esposa Adriana, que não fica atrás, quando junta esses dois, só Deus sabe o que eu passei. Ao Nando, ao Mateus, a Natália Guiar, que aceitaram o desafio. E o nosso amigo Licurgo Miguelão, que fez todo esse trabalho que ficou simplesmente fantástico. Que a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Valeu, e valeu muito. Parabéns a todos. Hoje iniciamos um novo tempo, um novo ciclo, um novo começo ou um recomeço, uma nova história. Pela primeira vez nos encontramos aqui, neste espaço, neste novo ambiente, para realizarmos o nosso culto online. A reverência e o respeito continuam os mesmos. Em qualquer lugar que seja e que estejamos, Deus continua sendo Deus e merece toda a nossa honra, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação ao seu nome, que é acima de todo nome, glória a Deus. O desejo de adoração se refaz, se revigora, nos anima a prosseguir para o nosso alvo, a vida eterna, graças a Deus. Por 8 anos permanecemos em um salão locado no bairro da Brasilândia, onde passamos momentos maravilhosos em comunhão com os irmãos. E isto pôde ser comprovado por alguns fatos já narrados pelo presbítero Ezequiel há 2 semanas e também pela diaconisa Yaci no domingo passado. Confesso que me emocionei muito nos 2 cultos. Chorei bastante. Parece que revivi todos aqueles eventos que foram reprisados como se tivesse sido ontem. Rever pessoas queridas que se foram. Ouvir testemunhos incríveis. Fazia tempo que eu não derramava uma lágrima. Fazia tempo que eu não me emocionava tanto. Foi bom. Aliás, foi ótimo. Aqui estamos hoje, 19 de setembro de 2020, pela primeira vez, transmitindo o nosso culto online, na sede da Igreja Adventista Boa Semente, aqui no Parque São Bernardo II. Graças a Deus. É muito gratificante poder falar nossa nova sede. Para louvor, honra e glória ao Senhor, e graças somente a Ele, estamos aqui em um espaço nosso. Ainda que não totalmente concluído, mas muito em breve isso será e estará resolvido. Amém? Como diz o pastor Eliseu, os recursos nós já temos e sabemos muito bem onde está. Se você não sabe ou ainda está em dúvida, pergunte a mim, pergunte aos pastores, ao tesoureiro, que daremos a sua resposta. Agora é só seguir os passos que a construção impõe, com alguns detalhes de acabamento ainda a serem finalizados. Esperamos, muito em breve, se a pandemia deixar, é claro, congregar em um local totalmente novo, totalmente nosso, todos juntos. A igreja cheia, repleta, e a glória de Deus sendo derramada em nosso meio, glória a Deus. E eu e você estamos tendo a oportunidade de participar desta nova história, deste novo começo, ou de um recomeço, o que acharem melhor. E vocês irão entender como. E o meu desejo sincero é que ninguém fique fora dessa nova história. Esta igreja nasceu oficialmente há pouco mais de 8 anos. Mas achei muito interessante a colocação de um irmão que em um momento de oração, alguns dias atrás, o mesmo disse que esta igreja já havia nascido bem lá atrás no coração de alguns irmãos. O pastor Marcelino ainda era vivo e ele faleceu no ano de 2003, portanto há mais de 17 anos. E esse sonho veio a se concretizar no ano de 2012. Quem viveu e vive a igreja há mais de 15, 20 anos sabem do que estou dizendo, do que estamos dizendo. Não paira nenhuma dúvida que a mão de Deus esteve nestes 8 anos sobre a sua igreja. E tenho fé que permanecerá até a vinda gloriosa do Jesus Cristo para buscá-la, graças a Deus. O mesmo Deus que operou abundantemente nestes 8 anos, lá na Brasilândia, continuará operando suas maravilhas no meio do seu povo, aqui no Parque São Bernardo II, e trazendo o melhor e principal, a salvação para todo aquele que nele creia, graças a Deus. O mesmo Espírito que se manifestou e se manifesta em nosso meio, sempre nos trará algo novo.
Espírito Santo, eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. 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 Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Oh, vem, Espírito, incendiar. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia.
Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Peça e deixe o Espírito Santo atuar na sua vida. Peça a Deus que derrame do seu poder, da sua graça, da sua glória, que derrame unção do céu sobre sua vida. E tenho certeza que algo novo acontecerá na sua vida, para melhor, é claro. Eu e você estamos fazendo a história. Você já pensou nisso? Você já parou para analisar que eu e você estamos fazendo história? E se ainda não estamos, com toda certeza poderemos fazê-la. E é um imenso privilégio poder participar direta ou indiretamente desse momento. Alguém um dia disse que nossa vida é um livro, onde são escritas inúmeras histórias com diversos capítulos. Que tipo de história queremos escrever ou estamos escrevendo em nossos livros, em nossas vidas? Estamos tendo muito dramas, muito suspense, muita ação, muita aventura, muito romantismo? E no papel de personagens protagonistas que somos dessa história, estamos sendo bandidos ou mocinhos? Estamos sendo heróis ou vilões? E nessa nossa participação, estamos almejando a salvação ou não? Mas o que quero expressar com isso? Eu quero te levar nesta manhã, amigo e irmãos, a pensarmos juntos sobre nosso papel como igreja de Deus aqui na terra. Como cada um de nós, sendo a igreja, temos desempenhado aquilo que nos foi colocado como missão. Como igreja que somos, que tipo de história estamos escrevendo? Penso e acredito que a grande maioria que está me vendo e ouvindo neste momento conhece a história narrada no livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 37. Acredito que seja o livro mais famoso, o capítulo mais famoso deste livro. Esse texto sempre me chamou muito a atenção, por ser uma cena um pouco, para não falar muito, intrigante e até certo ponto sinistra. O subtítulo deste capítulo fala em A Visão de um Vale de Ossos Secos. Nós vamos ler então Ezequiel 37 a partir do verso 1 até o 14 para entendermos a história. Diz assim a palavra do Senhor: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Glória a Deus. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito.
E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei os vossos sepulcros, e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros, e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos poreis na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, eu fiz, diz o Senhor. Graças a Deus. Essa é a palavra de Deus. Essa é o texto lido de Ezequiel 37 até o versículo de número 14. Para entendermos um pouco dessa história, a mão do Senhor veio sobre Ezequiel e levou-o em espírito e o pôs no meio de um vale de ossos secos. Esta é a cena inicial. Vamos pensar juntos, vamos conjecturar junto com a história aqui narrada. Imaginem o quadro que se forma. Você, sozinho, andando por um vale onde só tivesse ossos secos, ossos todos estes de humanos, onde poderíamos considerar um verdadeiro cemitério ao ar livre. Um cemitério ao ar livre, com um monte de ossos. Muitos de nós acreditam que paralisaríamos, ficaríamos inertes, não sairíamos do lugar, de tanto medo, de tanto pavor, talvez com as pernas bambas. Ou mesmo daríamos aquela torcida de nariz, rejeitando tal imagem. Uma cena por demais, talvez repugnante. Apesar de sabermos que somos pó e talvez, se Cristo não vier antes, teremos o mesmo fim, viraremos pó. Mas ao profeta Ezequiel foi ordenado por Deus que andasse ao redor daqueles ossos. Não fique parado aí, Ezequiel. Essa era a ordem. Dê um passeio, rodeia este grande número de ossos que você está vendo e faça tudo conforme eu te ordenar. Irmãos e amigos que nos assistem, coloque-se no lugar do profeta neste exato momento e vivam o momento. Vivam a sensação. Façam fluir em vossa mente a imaginação. É como eu disse, nós estamos apenas conjecturando. O versículo 2 falou assim que eram muito numerosos os ossos sobre a face do vale. Poderíamos dizer ossos a perder de vista, a milhares, a milhões. E mais ainda, fala ali o texto que esses ossos estavam sequíssimos. Isso nos leva a crer, a pensar, de um modo lógico, é claro, que já fazia algum tempo que aquelas vidas tinham sido ceifadas. Correto? O texto também não é explícito, mas leva-nos a acreditar que o local também não seria de aromas lá muito agradáveis. Apesar de secos, aqueles ossos deveriam exalar algum odor desagradável, algum aroma desagradável. E o profeta andando, e o profeta caminhando diante de todo esse cenário, obedecendo aquilo que Deus lhe falava. Mas Deus dirige-se até o profeta e pergunta-lhe, ele faz uma pergunta: poderão viver estes ossos, diz o Senhor? Poderão estes ossos tornarem a ter vida, a reviverem, diz Deus? Muito provavelmente esses ossos já deveriam estar se desintegrando. E como poderia ser de trazer vida àqueles ossos? Será que Deus estaria testando o profeta? Será? Nós sabemos que para Deus tudo é possível, glória a Deus. Mas será que Deus não estaria testando o profeta Ezequiel?
Mas a resposta do profeta foi sábia, foi sensata, foi equilibrada, foi coerente. Sabe o que ele respondeu? Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu és dono da vida, tu és dono de tudo. Ezequiel conhecia o Deus a quem servia, glória a Deus. Deus então fala ao profeta: profetiza sobre esses ossos, e diz ele: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, e eis que farei entrar em vós o Espírito, e lhes darei vida, glória a Deus. Profetiza. Haverá nervos sobre vós, a vossa carne crescerá, a pele será estendida, será posto o espírito, o fôlego de vida, e tornarás vivente. E em acontecendo tudo isso, saberá que eu sou o Senhor, aleluia, glória a Deus. E isso aconteceria com cada osso que se encontrava naquele vale, naquele espaço, sem nenhuma exceção. Pessoas, amigos, irmãos, olhem que coisa espetacular. Somente Deus para fazer algo tão indescritível, tão fantástico, tão maravilhoso. O profeta faz tudo como lhe for ordenado. Tudo, como Deus mandava, ordenava, orientava, o profeta fazia. E enquanto profetizava, o profeta escutou um ruído. O profeta sabia que algo grandioso estava acontecendo. O texto diz aí que foi um grande reboliço, isto é, um enorme barulho, algo estrondoso. Aqueles ossos que se encontravam totalmente espalhados e misturados começaram a se juntar um ao outro, a se encaixarem perfeitamente, cada osso ao seu osso. Algo simplesmente fantástico, somente vindo da parte de Deus. Imagine um grande barulho, o grande alvoroço que estava sendo provocado. E não era para menos, pois era o poder de Deus sendo manifestado de forma sobrenatural. De certa forma, a glória do Senhor estava sendo derramada sobre todo aquele vale, graças a Deus. E a maravilha continuava acontecendo de forma extraordinária. E o profeta, olhando para aquela cena, ver nervos vindo sobre os ossos, a carne ia crescendo, a pele se estendia, tudo ocorrendo como Deus havia dito que aconteceria, nos mínimos detalhes, porque Deus é um Deus que não pode mentir. Imagino, penso, suponho, a cara de espanto do profeta. Mas ainda faltava alguma coisa. Ainda faltava o Espírito. Deus mais uma vez se dirige ao profeta e fala assim para o mesmo: Filho do homem, profetiza para que o Espírito venha dos 4 ventos e assopre sobre aqueles mortos para que vivam. Glória a Deus, aleluia. Como bom servo, como servo obediente, o profeta obedece mais uma vez às orientações e às ordens que lhe foram colocadas. E o Espírito entrou naqueles corpos, e houve vida, e formaram um grande exército, graças a Deus. Algumas traduções falam em um exército grande ao extremo. Um exército numeroso, grandioso, graças a Deus. Eu lia tal passagem e vislumbrava a imagem. Ficava pensando, imaginando na minha mente como era aquela imagem, aquela cena. Um vale de ossos sequíssimos acabara de se tornar um grande exército. E sendo que aqueles ossos representavam toda a casa de Israel. Mas os que formavam esse exército começaram a dizer, como dito no versículo 11: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança pereceu, fomos cortados. O Senhor, porém, questiona, refuta tal questionamento, e misericordioso que Deus é, graças a Deus, diz assim para aquele povo, para aquele exército: eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair, glória a Deus, e vos trarei a terra de Israel, graças a Deus. E saberão que eu sou o Senhor, pois fiz vocês reviverem e os transformei, graças a Deus, aleluia. Olhando para dentro de cada um de nós,
diante dessa história que estamos falando, será que conseguimos nos enxergar como sendo um possível fragmento destes ossos secos sem esperança? Será que a gente consegue se identificar em um destes ossos secos sem esperança alguma? Um fragmento deles? Será que nos identificamos com isso? A visão do profeta era de um vale de ossos secos. Não havia vida. Que esperança havia ali? Não havia esperança alguma. Será que, se olharmos, é claro que com os olhos da fé, não veremos também este mundo que vivemos como sendo um grande vale de podridão, onde encontraremos não literalmente ossos secos, mas pessoas totalmente secas, ocas em seu interior e sem esperança alguma? Será que não vemos este mundo assim? Será que, se olharmos no espelho, não veremos pessoas assim? Um reflexo de uma pessoa triste e desesperançosa. Olhamos o mundo, vemos pessoas assim. Mas se olharmos no espelho, o reflexo dessa imagem, será que não veremos pessoas tristes, desesperançosas? Será? Infelizmente, é claro que encontraremos. E é aí que poderemos começar a entrar na história. E é aí que poderemos talvez mudar a história, não somente nossa, mas a história de muitas vidas que estão neste mundo sem esperança alguma. Mas para isto será necessário a presença indispensável de Deus, falando conosco, nos orientando, nos dando suporte, nos direcionando e capacitando, senão o resultado não aparece. A presença de Deus é imprescindível, é indispensável. Deus pegou o profeta e ordenou a que ele fizesse tudo aquilo que acabamos de ouvir. Algo era necessário a ser feito. Aquele quadro horroroso precisava ser transformado. Deus queria mudar aquele quadro. O profeta não se recusou em nenhum momento a obedecer às ordens de Deus. Ele estava pronto a atender os chamados de Deus. E como lhe tinha sido ordenado, assim ele fez. Aquela visão tenebrosa que era vista naquele instante, somente Deus para mudá-la, somente o poder de Deus, somente algo vindo dos céus para realizar este milagre tão grandioso. Somente. Irmãos, amigos, pessoas que nos assistem, será que o nosso mundo não se encaixa perfeitamente nesse quadro aqui que acabamos de descrever? Pense. Pessoas estão mortas, são milhares, milhões em todo o mundo, sem esperança alguma. E Deus quer fazer de mim e de você, de cada um de nós, como fez com Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos, profetiza sobre esse mundo, e verás as grandes maravilhas que farei sobre eles, glória a Deus. É o Senhor falando. Se há mortos, eu, o Senhor, tenho o poder para lhes dar vida e vida em abundância. Glória a Deus. O Senhor está falando conosco. Deus está falando para mim e para você. E está dizendo: pregai o Evangelho a toda criatura. E os que a ouvirem e crerem e receberem de bom grado e aceitarem e forem batizados, eles serão salvos. Glória a Deus. A palavra de Deus, a orientação de Deus é essa: pregai o Evangelho. Mas para sermos um canal onde o poder de Deus opera, é necessário também termos os nossos ossos secos reavivados pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, glória a Deus. Para aí sim fazermos e sermos história neste mundo. Os nossos secos,
Os nossos ossos secos têm que ser reavivados pela palavra de Deus. A nossa pele deve ser estendida em algo novo, que somente o Espírito Santo traz. Aí faremos história neste mundo. Mas eu estou aqui falando de uma história, relatando uma história de ossos secos. Falando hoje pela primeira vez que aqui estamos neste novo lugar de adoração, que iniciaremos uma nova história, um novo ciclo, um novo recomeço. E o que isso tem a ver? Qual a conexão disso tudo? Para a gente pensar. Deus quer reescrever uma nova história em nossas vidas, para que possamos ser partícipes da história da igreja. É de nossa responsabilidade como líderes, ou mesmo como membros, levarmos avante a boa notícia do reino, o evangelho, e nos aprimorarmos em nossos conhecimentos, alargando as tendas do conhecimento da sua palavra. Glória a Deus. É tempo de conhecermos mais da palavra de Deus, de deixarmos agir o nosso lado cognitivo. O que é esse lado cognitivo? É adquirirmos conhecimento, sem que o lado emocional atrapalhe as nossas decisões, como corpo de Cristo. Penso que talvez tenhamos que sair da ociosidade, do ostracismo, da zona de conforto, pois o mundo aí fora clama por uma mudança. E essa mudança, além de ser um clamor do mundo, deve ser também um clamor do nosso coração como filhos de Deus, pois assim vamos gerar uma descendência mais segura, ou seja, nossos filhos, netos, bisnetos viverão uma vida melhor, graças a Deus. Às vezes, como igreja, esquecemos de colocar em ação aquilo que Jesus mandou que fizéssemos, cumprir o seu ID, levando as boas novas e trazendo com alegria uma colheita como fruto do nosso penoso trabalho, glória a Deus. Vidas sendo alcançadas e resgatadas, aumentando assim o exército de salvação, aumentando o povo de Deus. Creio que cada um de nós estejamos trabalhando na obra. A igreja não está parada, mas todo o nosso trabalho deve ser pautado no ID, em anunciar que Jesus é Senhor e levar milhares a se renderem aos seus pés, aos pés de Cristo. Isso é igreja. Isso é igreja. Assim nos tornamos igreja. Só que apenas dizer para as pessoas que Jesus te ama não funciona. Isso não dá resultado. Precisamos de inteligência emocional para fazer o ID com sabedoria e destreza. Precisamos disso. Uma pessoa com inteligência emocional é uma pessoa que alcançou maturidade. Em latim, a palavra maturidade é maturitas. Isso significa aquele que evoluiu saudavelmente, cresceu, amadureceu, tornou-se aprovado. Aquele que tem controle sobre reações instintivas e passionais, que reflete antes de agir e não toma decisões sem antes avaliar os seus resultados. É o ponderado. Eu aprendi muito com essa palavra, o ponderado. Os psicólogos talvez expliquem melhor isso que eu. Aliás, talvez não. Com certeza os psicólogos explicarão melhor o que é ter inteligência emocional. É de suma importância ressaltar que não podemos subestimar o que o inimigo faz para tragar vidas para ele. Mas se estivermos no lugar que Deus tem para nós, vamos usar as estratégias corretas para desbaratar as estratégias malignas que têm envolvido famílias inteiras, homens, mulheres, jovens, adultos, a igreja. Na verdade, precisamos criar um ambiente favorável na nossa vida para termos a mente totalmente cativa em pensamentos para Deus. Como igreja, devemos tomar uma posição no reino, a fim de tirarmos muitas vidas das prisões, das cadeias, das guerras de Satanás. É hora de a igreja despertar. Não que ela esteja dormindo, parada, inerte, mas despertar para algo mais grandioso ainda.
A trombeta está tocando, chamando os santos para uma grande convocação celestial. Glória a Deus. A porta da graça ainda não se fechou, ela continua aberta. Chegou a hora de fazermos história. É tempo de deixar a nossa marca como igreja do Senhor. Poderíamos aqui exemplificar um texto, uma história da lagarta que precisa deixar de ser lagarta para se transformar em borboleta. Por quê? Porque uma lagarta não tem muito poder de avançar para os lugares altos. Ela fica rastejando, ficará somente rastejando, enquanto lagarta. Mas uma linda borboleta tem o poder de voar, de alcançar lugares diferentes e bem mais altos. Se aplicarmos essa pequena história, esse exemplo às nossas vidas, nós podemos utilizar o poder da chamada que foi feita a nós para voarmos e alcançarmos vidas para Deus. E através do discipulado firmá-las no reino. Este é o papel da igreja. Graças a Deus. Fazermos discípulos. Firmar essas pessoas no reino. É o papel da igreja. Foi Deus quem nos chamou. Que grande privilégio, glória a Deus. Ele nos tem capacitado e muito fará para sermos usados para atrair vidas e ensiná-las a gerar um relacionamento íntimo com o Pai, graças a Deus. Não precisamos temer. Quando Deus chama, Ele capacita. E quando Ele capacita, Ele abre portas. E quando abre portas, Ele dá o sustento que precisamos, glória a Deus. Seja ele físico, espiritual ou emocional. Deus é conosco. O Senhor é nosso verdadeiro guerreiro. Ele vai à nossa frente, como grande general de guerra. Aquele que vence todas as batalhas, glória a Deus. O profeta Isaías, no seu capítulo 42, versículo 13, fala assim: o Senhor sairá como poderoso. Como homem de guerra despertará o zelo. Clamará e fará grande ruído e prevalecerá contra seus inimigos, glória a Deus. As estratégias que precisamos para cumprir a nossa missão de fazer história e colocar a igreja em ação, o Senhor Deus nos entregará. Ele mesmo nos entregará, graças a Deus. Venceremos todas as guerras, em nome de Jesus. Podemos até ser feridos em algum momento, e mesmo que sintamos dor, vamos levantar. Porque Ele está conosco em todo o tempo, curando as feridas e nos estendendo a mão para levantarmos, graças a Deus. O profeta Jeremias, no seu capítulo 20, no versículo 11, diz assim: mas o Senhor está comigo, como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, graças a Deus. Ficarão muito confundidos, porque não se houveram prudentemente, terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida, graças a Deus. O reino necessita de discípulos, homens e mulheres, servos, dotados de sabedoria e inteligência emocional, para servir em amor, cumprindo os princípios bíblicos do Senhor, que está na palavra de Deus, cumprindo a missão que Ele nos confiou. O reino necessita de servos inteligentes, que compreendem que maior no reino é aquele que serve e não que é servido. Servos inteligentes que em tudo imitam o Senhor, seguindo o que está escrito lá em Filipenses 2. Paulo, quando escreve para a igreja de Filipos, em 2, diz que Jesus, nossa maior referência de servo, humilhou-se até a morte. Aleluia, glória a Deus. Jesus deu a sua vida por cada um de nós, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu sua vida para que pudéssemos viver uma vida em abundância. E isso em todas as áreas, igreja. Isso é igreja. Eu e você somos igreja. Eu e você estamos fazendo história. Que privilégio. Que privilégio que somente os filhos de Deus têm. Para sobreviver diante deste mundo e fazermos história, somente o cuidado de Deus. O meu desejo sincero
a minha oração é que todos possamos sobreviver sob os cuidados do nosso Pai. Deus nos abençoe. O vento não me derrubou, o medo não me parou, a guerra me feriu, mas a experiência ficou. Eu não me calei e não vou me calar, enquanto houver fôlego vou adorar. Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar. Sei que esse vento vai passar. Também sei que o meu milagre vai chegar. Deus conhece a minha história, sabe tudo sobre mim. É só olhar pra trás para ver quantas guerras já venci. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Ele cuida da tua casa, cuida da família, cuida do trabalho. Ele cuida da tua vida, cuida do ministério, cuida da saúde, cuida dessa igreja. Ele cuida de ti. Adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, louve a Ele que Ele cuida. Receba força, receba alegria, receba equilíbrio, unção de ousadia. Essa guerra não te mata, vai te fortalecer. É nesse deserto que Deus vai prover. Se prepare, tem novidade chegando pra você. Deus dá força ao cansado, levanta o caído, exalta o humilhado. Ele cuida do ferido. Enquanto você adora Ele aqui, Ele cuida de tudo pra você. Então adore que Ele cuida, exalte que Ele cuida, glorifique que Ele cuida, ame a Ele que Ele cuida. Se alguém perguntar como
bem sincero a todos que estão nos assistindo, não há como não se emocionar ouvindo este hino, ouvindo essa letra. Não há como não sentir o cuidado de Deus sobre sua igreja, sobre as nossas vidas. Para sobreviver neste mundo, somente com os cuidados de Deus, somente com os cuidados do céu. Sobrevivi adorando, sobrevivi exaltando, sobrevivi glorificando o nome do Senhor, sobrevivi sendo um canal onde o Evangelho se propaga. Sobrevivi falando de Deus para as pessoas, sendo testemunho de vida para as pessoas. Sob os cuidados de Deus, a igreja sobrevive. Sob os cuidados de Deus, a história, a nova história, uma nova história sempre dá certo. O resultado final, o final é sempre feliz, graças a Deus. E nós viramos orar neste momento pelas vidas que clamam o cuidado de Deus para sobreviver. É claro que todos, indistintamente, quem está passando por dificuldades ou não, precisamos dos cuidados de Deus para sobreviver. É óbvio, é claro, nós sabemos disso. Nós temos inteligência emocional para saber isso. Mas algumas pessoas estão com dificuldades e elas solicitam a igreja para orar. O irmão Chacrinha, o irmão Valdeci, pede oração pela Maiara Correia. A Nândria, ela pede oração, olha que interessante, por sua cidade em Paratins, Amazonas, e pela sua família. Olha onde estamos chegando, na Amazônia. Oração pela Neuza e pelo Valdeci. A irmã Pérola Lima pede oração pela restauração de saúde do seu marido, José Antônio. Está passando por algumas dificuldades de enfermidade. Que Deus restabeleça a sua saúde. O Alessandro pede, nosso irmão Alessandro pede oração pelo seu pai, o Mauro, e sua sogra Jacira Borges. Oração pela nossa irmã Juscelia da Silva Ferreira, lá de Votuporanga. A diaconisa Marivalda pede oração, orientação de Deus. É um projeto de trabalho da sua filha Olívia, que está lá em Paranaguá, no Paraná. Vamos orar pela igreja, irmãos. Orar por cada um de nós. Este é o momento em que nós adoramos a Deus através da oração. É o momento onde temos uma íntima comunhão com Deus, onde falamos para Deus as nossas necessidades, colocamos as pessoas, intercedemos em favor das pessoas, em favor da igreja. Coloque-se aí em reverência e ajude-me a clamar a Deus pela misericórdia dele na vida desses nossos irmãos, na vida da sua igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Pai eterno, Pai todo-poderoso, Pai glorioso, Pai grandioso. Pai, eu peço a tua orientação dos céus, a tua bênção, para que possamos construir uma linda história na sua igreja, Senhor. Que hoje seja o início de um novo ciclo. Que tu continue conosco, porque tu já esteves, tu estás e tu ainda ficará conosco até tua vinda gloriosa. Que possamos ser uma igreja viva, uma igreja plena, uma igreja que leve as tuas boas novas de salvação para todas as pessoas que creiam e desejam serem salvas. Para que teu exército possa crescer cada dia mais, os salvos em Cristo Jesus possam ser cada dia mais. Mas nos capacite, ó Senhor. O inimigo vai tentar nos derrubar, mas quando a tua presença está ao nosso lado, sempre nós destruiremos e jogaremos e cairá por terra toda obra maligna em nome de Jesus. Pai, alguns irmãos solicitam oração, ó Senhor. São doenças, enfermidades, são projetos, são clamores
de pessoas que confiam na tua graça e na tua misericórdia. Pela tua onisciência, Senhor, visita cada uma delas, pela tua onipresença, pela tua onipotência. Visita cada uma delas e atenda ao clamor, a súplica dessas pessoas que creem em Ti, que confiam em Ti, que têm fé naquilo que Tu pode realizar. Abençoe, meu Pai, os nossos irmãos enfermos, doentes. Ó Senhor, elimine desse mundo este mal que veio nos assolar, que veio modificar tudo aquilo que está à nossa volta. Abençoe a humanidade, os homens, os cientistas, para que muito em breve o Senhor descubra uma vacina que possa controlar esta doença. Pai, esteja conosco, Senhor. Nos abençoe. Que a Tua mão protetora seja sobre as nossas vidas, hoje, agora e para todos sempre, Senhor. Pai, muito obrigado por este momento. Muito obrigado por este espaço que Tu nos concede. Aqui, ó Senhor, é Tua casa. É casa de oração de todos os povos, graças a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. O amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça salvadora de Seu Filho Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, sobre a Sua igreja, hoje, agora e para todos sempre. Amém.